Olá, meus amigos. Estamos começando o segundo encontro Cenários Maticom, com o tema hoje, o novo normal. E aí eu pergunto a vocês, como é que estão? Como é que está essa ansiedade aí de querer voltar à normalidade, abrir o comércio, de tomar a vida normalmente, como a gente sempre fez? Bem, espero que consigam controlar um pouco dessa ansiedade e que cada um continue fazendo o seu dever de casa dentro da sua casa, fazendo o dever de casa do seu negócio, para que a gente consiga superar esse momento o mais rápido possível. Nesse momento é preciso a gente ter sensibilidade e responsabilidade. Bem, no Cenários Maticom, nesse segundo encontro, hoje nós estamos realizando aqui um encontro com os nossos convidados, que eu vou já apresentar a vocês aqui no Zoom, e a gente está chegando até você pelo YouTube, tá bom? Esse momento também é aquele momento da gente fazer o convite para aquelas pessoas que a gente considera importante, que acredita que esse tema é um tema relevante para cada um, fazer o direcionamento, compartilha a live, compartilha o link, e se você tiver dificuldade para compartilhar, pede para acessar o canal Solução Business, que é o canal do YouTube em que a gente está fazendo a transmissão dessa live. Então, agradeço de antemão já aqui a participação dos nossos espectadores. Fico muito feliz de estar podendo criar esse momento para a gente compartilhar dicas de gestão, para a gente sentir um pouco do que cada loja tem vivenciado nesse momento, do que cada indústria e quais são também os desafios que as entidades de classes estão sofrendo nesse momento. Como eu falei, a gente tem um encontro hoje com 3 figuras super representativas do setor de material de construção. Temos aqui, participando da live de hoje, o meu amigo Valdir Abreu, superintendente da Anamaco, Alex Mendonça, diretor comercial da Carajás, e Ricardo Veras, gerente comercial da Cerbrais. Eu, Átila Lira, estarei fazendo aqui a mediação, a condução dessa live. E para quem não me conhece ainda, eu sou administrador de empresas, tenho MBA em gestão comercial, sou diretor de comunicação da CDLJ em Fortaleza, atuei durante 10 anos no varejo, em um dos grandes grupos de material de construção daqui do Ceará, e atualmente estou empreendendo no meu novo negócio, no segmento de serviço, que é a solução, representação comercial e consultoria, com o propósito de fazer um intermédio entre a fábrica, o varejista, o atacadista, a construtora e, logicamente, buscar qualificar o setor de material de construção do Ceará e do nosso Brasil. Até porque quanto mais nós compartilhamos informação, mais forte fica o nosso setor e quanto mais forte, mais preparados estamos para atender os nossos clientes. No nosso encontro de hoje, o tema, como eu falei para quem está chegando agora, do programa Cenários do Maticom, é o novo normal do segmento de material de construção. Você já deve ter assistido algumas lives, ouvido falar nesse termo, e hoje a gente vai destrinchar. Logicamente, não vamos ficar na teoria, mas vamos pegar casos práticos, e quem vai nos ajudar aqui são os nossos convidados, os nossos debatedores. Nós vamos enfatizar alguns tópicos básicos. Primeiro, os impactos do Covid-19, em especial nas empresas que participam da live, a visão dos convidados sobre este novo cenário, sobre esse novo normal, a desconstrução e reconstrução das estratégias para se adaptar a essa nova realidade. E vamos concluir a nossa live falando do movimento Abre Maticom, que é um movimento que foi idealizado por mim, mas que é um movimento do setor de material de construção, em que a gente busca conscientizar as empresas, os empresários, os colaboradores e tenta sensibilizar o governo do estado do Ceará a liberar a abertura responsável. E quando eu digo abertura responsável, eu me refiro que a gente precisa adotar as medidas de segurança necessárias para que a gente consiga conter a proliferação do vírus e garantir a proteção das pessoas que estão nos PDVs de material de construção. Para iniciar aqui o nosso momento de hoje... Que não tivemos no primeiro semestre. Perfeito. Ricardo, considerando esse cenário de Covid-19,
quais foram os impactos sentidos pela Cerbras, né? E como é que está o desempenho da indústria quando eu faço comparativo ao mesmo período do ano passado? Ok. A gente teve aqui um caso específico que foi o decreto no dia 20 de março, né? E nesse decreto já foi a preocupação de todo empresário, né? Quando sinalizou essa questão do fechamento, isolamento, ou seja, a gente está falando de um produto, no caso da Cerbras, que é acabamento. Então, é muito difícil o cliente fazer uma compra de um porcelanato, de uma cerâmica, venda a imagem do produto. O cliente ele quer pegar, ele quer sentir se o produto é granilhado, sentir a textura, se é um produto polido, ele quer ver se o brilho do produto é aquele mesmo que aparece na foto. Então, a gente teve essa dificuldade, mas, mesmo assim, as lojas elas continuaram vendendo, né? Para a gente, o impacto em abril, comparado aí à média de vendas que a gente tinha observado em janeiro e fevereiro, ficou uma queda em torno de 65% em abril. 65%. Então, de certa forma, acompanhou ali o desempenho de material de construção. Acompanhou. Né? E agora, para o mês de maio, né, se for fazer uma análise do projetado, pegando a primeira semana, a gente está aí tendo um incremento. Está chegando aí a 40% do que a gente vinha faturando aí em janeiro e fevereiro. Porque os meses de janeiro e fevereiro, eles foram muito bons. Acho que o varejo sentiu isso aí também. Se a gente for fazer um comparativo, estou falando do caso Cerbras, em relação às vendas em metros quadrados, pegando aí todas as tipologias, né, que a gente trabalhou hoje, que é a cerâmica, o porcelanato, o super prime, que é uma tipologia de cerâmica polida, né? Eu tive uma queda em metros quadrados nesse período de janeiro a abril da ordem de 3,5%. Se você for pegar o mesmo período e for fazer essa análise do faturamento em reais, a gente teve um crescimento. É até meio surpreso, né? Como é que a gente teve uma queda no metro quadrado, mas teve um crescimento? Aí o Alex vai me dizer, está aumentando o preço demais. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente teve uma diversificação de produtos, né? A gente, no final de 2018, a gente teve o lançamento do porcelanato. Foi um produto muito bem aceito, porque um mês depois da partida da linha do porcelanato, a gente já estava com o selo do Inmetro, né? Foi recorde a questão da auditoria externa, até os órgãos certificadores comentam com a gente que nunca tinha passado com a fábrica de porcelanato e com um mês de partida da linha já tivesse chamado o Inmetro, e a gente, graças a Deus, nessa certificação a gente teve sucesso. Então, houve essa aceitação de cara, né? E a gente teve também, no meio do ano passado, o lançamento de um produto de maior valor agregado, que foi a cerâmica polida, que foi a primeira cerâmica polida no Brasil, né? Ou seja, a base é de cerâmica, mas o acabamento superficial é de porcelanato. Recebe o mesmo polimento, aplicação do nano, é retificado o produto. E houve uma aceitação muito grande do mercado. Então, a gente passou a vender muito produto, né, a ter um incremento dessa venda do produto em valor agregado. E os meses de janeiro e fevereiro, em março, né, março a gente teve uma parada geral da fábrica, que a gente ficou sem faturado dia 20. Então, Ricardo, na verdade, o desempenho ainda está ali, mesmo com essa queda, o desempenho ainda está interessante em virtude dos 2 primeiros meses do ano e do aumento do ticket médio. Eu queria só incluir aqui o Alex nessa conversa, a gente vai já chegar nesse ponto aí, Ricardo, porque eu queria verificar o seguinte: a gente tem a percepção da entidade, a gente tem a percepção da indústria, e eu queria pegar um pouco da percepção do varejo nesse momento. Eu queria verificar com o Alex tem uma situação como você tem 8 lojas aí, Carajás, espalhadas no Nordeste. Você tem... É Norte e Nordeste ou só Nordeste? Nordeste, né? No Nordeste, você tem uma situação de que tem lojas que estão abertas e tem lojas que estão fechadas nesse momento. Exatamente. Como é que está o desempenho geral da Carajás, considerando o mesmo período do ano passado? E aí eu queria que tu fizesse uma análise também, Alex. Como é que está o desempenho de uma loja que está
operando somente através dos meios digitais e como é que está o desempenho de uma loja que está operando em condições teoricamente normais? Perfeito, vamos lá. Novamente, boa noite a todos aí. Gente, é o seguinte, fazer um breve resumo aqui. A Carajás, janeiro, fevereiro e até antes da pandemia, 18 de março, a Carajás estava com 8% de crescimento. A gente vinha no crescimento forte, bem. A Carajás hoje está em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né? Então, quando veio os decretos de vários governadores, né? Então, praticamente todas as lojas fecharam. Então, tivemos aí um time de 10 dias aproximadamente. Então, do dia 19 até o dia 31 de março, nós fizemos 50% em relação ao ano passado. Então, a gente estava com um crescimento de 8 até dia 18, e 19 a 31 caímos 50%. Então, praticamente todas as lojas estavam fechadas. Acredito que uma ou outra estava aberta, mas a queda foi de 50%. Em abril, nossa performance ela melhorou. Saímos de 50% e ficamos em 35% em relação a 2019. E agora, em maio, nós conseguimos fazer menos 10%, ou seja, estamos com 90% em relação a 2019. Então, a diferenciação entre loja fechada e loja aberta, ela, no nosso segmento, ela é muito forte. Como o Ricardo falou aí, os produtos de material de construção, ele tem uma percepção, né, do produto, ou seja, o cliente tem que ver o produto, a tipologia do nosso produto, ele não é sustentável só em tecnologia, só nos sites. Então, você tem que ir na loja, o nosso produto ele também é muito técnico. Então, se a gente for comparar lojas abertas e lojas fechadas, isso aí dá uma diferenciação entre lojas abertas, chegando até, tem lojas fazendo 110%, 115% da meta. Né? Ou seja, estamos falando de 25%, ou seja, a nossa meta é 10% em relação ao ano passado. Então, tem lojas com 115%, tem lojas fazendo 25%. Em contrapartida, tem lojas fechadas que estão fazendo 50% da meta, 60% só da meta. Né? Agora, claro que a gente sabe que essa crise ela é uma crise que tem muitas diferenciações em relação a cada estado, como é o caso, por exemplo, do Ceará. Sabemos que o epicentro, né? Então a gente tem que ficar muito ligado aí no epicentro da pandemia. Então, aí no Ceará, Ricardo, a nossa queda foi muito mais acentuada, principalmente não só no fato das lojas estarem fechadas por um período maior, mas agora, onde vem o pico da pandemia, onde a loja de Fortaleza está fechada e a loja de Juazeiro ela deve estar performando aí em torno de 30%, 35% da meta. Então, em média, tirando o Ceará, que ele é um pouco fora da curva, entendeu? A média é em torno de 100%, tem lojas fazendo 100%, 95%, 90% ali, e tem lojas fazendo 50%. Então, existe realmente uma diferenciação de uma loja aberta e fechada. E aí a gente tem aqui o panorama inicial, a gente fala um pouco dos impactos, do desempenho do setor, aqui considerando indústria, varejo e entidade. E eu queria já passar aqui para o Valdir e verificar com o Valdir como é que ele enxerga esse novo normal do segmento de material de construção. Esse novo normal, o Alex ele deixou claro uma coisa quanto é importante para o cliente do nosso varejo ir à loja. O fato dele frequentar a loja dá a ele, inclusive, uma visão muito maior e melhor para comprar o material de construção. A segurança está nisso. Óbvio que nesse novo normal, todas as técnicas de comunicação, quer seja marketplace, quer seja plataformas digitais, quer seja WhatsApp, quer seja telemarketing ativo, quer seja localizando obras que estão acontecendo, ir visitar a obra, sair de uma situação passiva, esperando o cliente vir na loja e ir ao encontro do cliente, óbvio que todos vão se mexer nessa direção. É lógico que vale lembrar que uma loja pequenininha, ela tem também uma relação com o cliente, que ela conhece pelo nome, ela conhece onde o cara mora, o cara está muito próximo da loja. Então,
tem um impacto isso. As lojas pequenininhas, elas têm essa vantagem nessa hora. É a loja que eu chamo de loja de vizinhança. Tem um outro varejo, um varejo maior, onde o compromisso dele é muito maior, as responsabilidades são maiores, e óbvio que para ele montar também uma estratégia de comunicação, de relacionamento do dia para a noite com o cliente, que muitas vezes paga à vista dentro do varejo e ele não sabe quer o nome de quem comprou, ele vai levar um tempo para conhecer quem é o cliente dele na vizinhança. Imagina um home center, então, que tem um sortimento muito grande de produtos dentro da loja e que, óbvio, que ele passou a oferecer muito mais, atrair muito mais gente para o varejo dele, mas que agora tem uma situação de isolamento dentro da loja, ele tem problemas de concentração dentro da loja, então isso também vai ter que ser redimensionado. Por isso, no último encontro que nós fizemos, onde eu coloquei um varejista que é multinacional e que atua em 12 estados do país, o comportamento dele e a expressão dele é muito diferente de um lojista tradicional, muito experiente, de Fortaleza, lá, na verdade, do Ceará, com 8 lojas, e que tem um comportamento completamente diferente, que é comparar Normatel com Leroy Merlin, quer dizer, são mundos diferentes, o varejo é o mesmo, mas as práticas vão ter que ser muito diferentes, um vai ter que se esforçar muito mais do que o outro. Então, nesse sentido, esse novo normal para o nosso varejo, eu digo assim com muita tranquilidade. Varejistas pequenininhos poderão sobreviver, custos menores, estruturas menores, conhecimento muito mal localizado da sua vizinhança, que sobreviveu antes da pandemia, vai sobreviver depois dela. Varejistas médios vão ter muita dificuldade, porque ele vinha num crescente, ele vinha criando corpo para trazer clientes para dentro da loja, que eu não sei se esse cliente vai voltar para ele, e eu não sei se ele vai conseguir redimensionar os custos operacionais que ele tem hoje para poder ir de encontro a esse novo normal. E as multinacionais que já atuam no país, essas têm capital intensivo, fôlego e a capacidade de se reinventar para continuar a sua missão como varejista no país. Então, ou seja, alguns lugares eu sei que vai ter uma dúvida muito grande em relação a esse varejo regional. Outros lugares eu sei que vão sobreviver porque já estavam no caminho de melhoria da performance dos seus varejos, com indicadores de desempenho, com gestão melhor avaliada, com relação custo-benefício de fornecedores, de avaliação de CRM de clientes, de curva ABC de produtos. Então, ou seja, o que eu chamo de varejo mais profissional vai evoluir. Então, para nós ainda é cedo para dizer como é que vai ser isso, mas que vai ser um desafio grande, vai. Eu já vou aqui passar para o Alex. Alex, o Valdir aqui descreveu o comportamento aí, como vai ser mais ou menos a vida de cada loja de acordo com o seu porte. E aí eu pergunto ao Alex, como é que você faz nesse novo normal, nesse novo cenário que se forma? Que avaliação você faz da concorrência nesse momento? Como vai ser a concorrência nesse novo normal? Como você faz a avaliação de como serão as relações entre cliente e empresa? E como é que você vê o meio digital nesse novo normal? Então, como o Valdir falou aí, os desafios serão muito grandes. Então, a gente tem que estar olhando diretamente para os nossos clientes. Temos que estar muito perto dos nossos clientes, entender o que é que ele quer, quais são os anseios dele, o varejo não será mais o mesmo. Vai mudar muito, né? O cliente vai ficar muito mais exigente, o cliente já é exigente, vai ficar muito mais exigente. Então, você tem que olhar para dentro, né? A Carajás montou um comitê de crise para a gente trocar ideias com os nossos funcionários, nossos fornecedores, para a gente entender o que estava acontecendo. Então, a gente fez vários planos de ações, né? Olhando muito para dentro da empresa, o caixa da empresa, trabalhando despesa, fizemos um saneamento, né?
e aí a gente viu que tinha muita oportunidade para o negócio. Mas aceleramos também muitas coisas, muitos projetos que estavam aí a passos, estavam bem. A gente, por exemplo, o nosso digital, por exemplo, nós estávamos preparados para lançar no segundo semestre, tivemos que antecipar. Então, praticamente, no momento da pandemia, que foi do dia 19 em diante, nós conseguimos colocar a plataforma digital no ar em 10 dias, 12 dias. Nós temos hoje um grupo de pessoas na TI, aproximadamente 20, 30, 40 pessoas trabalhando praticamente quase 24 horas e desenvolvendo as plataformas de CRM, fazendo remarketing com clientes, trazendo esse cliente para dentro, entendendo ele, porque não tem outra consultoria melhor do que o cliente chegar e reclamar e dar feedback. Então, a gente está muito perto do cliente, muito perto do saque, né? E o cliente interno também, que são os nossos funcionários, né? Então, a gente faz um trabalho realmente de quais são as ideias, porque aquele cliente interno, aquele funcionário que está em contato com o cliente, ele sabe o que é que o nosso cliente precisa. Então, a gente faz um trabalho muito forte com os nossos funcionários, exatamente para a gente entregar ao nosso cliente, né, o que ele precisa. Então, realmente, vai ser um cenário desafiador, mas acredito que a gente vai sair muito mais forte, exatamente por essa transformação que o mercado está passando e que a Carajás já está passando. Ricardo, quais são os desafios que você acha que a Cerbras vai ter neste novo cenário que se forma no segmento de material de construção, onde o varejo ele fica mais dinâmico? Logicamente, quanto mais dinâmico fica o varejo, mais dinâmica também fica a relação entre varejo e indústria. Então, quais são os principais desafios da Cerbras e o que é que a Cerbras fez nesse momento para reagir ao Covid-19? Bem, nessa questão do novo normal, acredito que a resiliência, acho que para qualquer negócio, ela tem que ser a característica principal, ou seja, a qualidade principal de todos tem que ser isso. Não existe verdade absoluta, né? Realmente você tem que reaprender muita coisa, muito conceito que antes você tinha, você tem que quebrar esse paradigma. O papel do representante nesse cenário todo, ele já era importante, ele passou a ser cada vez mais importante, porque você imagina que antes a gente sempre cobrou a visita presencial. Então, era um critério de avaliação, por exemplo, do representante, ele ter uma visita presencial constante. E aí, como é que ele faz essa visita no momento em que você não pode visitar? Então, existe a visita remota, né? Isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que eu nunca fiz tanta live, tanta reunião remotamente. E é engraçado que esse afastamento acabou aproximando, né? A gente tem tido reuniões semanais com representantes, treinamento, é um lançamento de uma campanha, a gente reúne todos e faz esse contato, né? Que a gente já teve, por exemplo, uma convenção em março, e a convenção foi cancelada, né? E aí, o que é que você faz? Você tem que começar a trabalhar com as ferramentas que você tem, né? A gente, quando foi anunciado para os representantes a questão do fechamento, né, que a fábrica ela ficou por um mês com a produção suspensa, né, 100% da produção, final de março, a gente teve uma live com os representantes, para você ter ideia, e eles trouxeram uma demanda para a gente, né? Olha, os clientes estão faturando menos, mas estão precisando de produto. E aí a gente teve essa live, você tem ideia, 6h30 da tarde, 8 horas da noite, eu já tinha me reunido com o comitê também, a Cerbras, ela também criou um comitê de crise para ser uma coisa rápida, decisões rápidas, né? Você não pode perder muito tempo, porque algumas informações que você tem hoje, amanhã já não valem, então você tem que ter agilidade de resposta, né, para que continue caminhando, o barco continue navegando. E a gente teve essa reunião com os representantes quando foi 8 horas da noite, eu já estava passando comunicado para eles que a gente ia ter um plantão de faturamento. A produção estava suspensa, mas a gente tinha um estoque e a gente ia ter um plantão de faturamento já a partir da próxima segunda, no caso, né? E isso já deu uma chacoalhada, já deu uma animada no representante, o representante já informou para o cliente, e eu acho que é isso que precisa ser feito, né? O representante,
e não só o representante, a gente também, que faz atendimento direto, é você manter esse contato com o cliente. É ligar para o cliente, é fazer uma conferência de vídeo, perguntar o que é que o cliente precisa nesse momento, o que é que a fábrica pode fazer pelo cliente nesse momento. Está muito antenado nos números, porque houve uma mudança na demanda de produto. Então, o produto que era curva A no início do ano, hoje já não é, porque justamente essa dificuldade do cliente em ir à loja, em escolher o produto, talvez ele acabe tendenciando mais para produtos mais fáceis, produtos de tons mais claros, e o representante ele precisa entender um pouco disso aí. A gente também está preparado, né? Tecnologicamente falando, a gente tem um sistema ERP que ele tem todas as informações de curva ABC do cliente, né? O sistema é online, o cliente, quando tira o pedido com o representante, ele já cai direto no nosso banco de dados, já faz a reserva do produto e já manda um e-mail para o cliente dizendo que pode coletar o produto. Então, eu acho que você unir cada vez mais essa área tecnológica com o gerenciamento dessas informações e a multiplicação disso, dando suporte ao cliente, né? No caso, você dando essa consultoria, porque eu acho que o cliente hoje ele precisa de dois profissionais. Ele precisa de um psicólogo, porque muitas vezes você entra em contato com o cliente e o bate-papo é mais uma terapia do que uma venda, até principalmente uma terapia, porque não é o momento de você estar ligando para o cliente para perguntar se ele vai tirar o pedido, não. É o momento de você perguntar se ele está bem de saúde, como é que estão as coisas, o que é que você pode fazer, e aí, se rolar, se ele tiver necessidade, ele vai pedir, mas olha aquele produto que eu estava pensando, eu estou vendendo pouco, mas veja aí como é que está o estoque. Então, eu acho que é por aí. O papel, né, do representante da fábrica, da indústria, nesse momento, ela dá esse suporte ao cliente e que não haja ruptura nesse momento. Eu costumo dizer, se a venda caiu, você ainda tem ruptura, aí é o caos. Então, a gente tem trabalhado em cima disso para poder dar a melhor assistência possível aos nossos clientes. Eu já queria aproveitar aqui e complementar fazer uma pergunta aqui, complementando isso que você colocou. Você falou da falta de produto e de evitar a ruptura, né? Sim. Isso vai ser um desafio para a indústria no segundo semestre ou no pós-Covid-19? Garantir o abastecimento das lojas? Olha, se nesse pós-Covid, essa demanda reprimida que a gente tem conversado com vários economistas, né, até consultores nessa área, vai ser muito bom. As fábricas estão preparadas para isso, né? A agilidade, como eu falei, de resposta nessa demanda tem que ser muito rápido. Não pode, por exemplo, você sentir que o mercado está reagindo e você demorar 2 meses para poder ligar os fornos, né? No caso da Sebras, nós ligamos 2 fornos agora, né, no início do mês, e a gente tem mais 3 fornos que o mercado dizendo, liga, a gente tem aí, em 15 dias a gente consegue colocar tudo para funcionar. Então, para isso, você tem que estar com manutenção em dia e você tem que estar acompanhando muito de perto essa reação do mercado, né? O que precisa se entender, né, e acompanhar bem é se essa demanda reprimida realmente ela vai vir ou se vai ter uma demanda ausente, né? Porque a gente tem já observado um desemprego, né, aumentando, e aí isso aí ninguém sabe qual vai ser o impacto disso aí lá na frente, né? Ao mesmo tempo, tem algumas ações que estão sendo tomadas pelo governo que, por incrível que pareça, tem interferido positivamente no nosso segmento. Eu tive conversas com vários clientes que têm lojas, principalmente na periferia, e que me relataram que esse auxílio que está sendo dado de R$800, de R$600, podendo chegar a R$1.200, o cliente está pegando, né, o beneficiado desse auxílio está pegando esse valor e ele está correndo na loja de material de construção e está fazendo compra para reformar a casa. Ou seja, isso está tendo impacto também positivo no nosso negócio. A gente está falando aí de mais de R$40 bilhões que está entrando no mercado, né?
Então, a gente precisa ficar muito antenado a tudo isso. A ANAMACO, como uma entidade que acompanha muito bem isso, é muito importante essa troca de informação, acompanhar os boletins ANAMACO, que é uma bíblia sagrada que a gente tem que estar acompanhando, porque são muito assertivos e dá um norte para a indústria também. Então, assim, ter um acompanhamento diário das informações do mercado, que mudam realmente diariamente, e torcer para que tudo isso passe logo e a gente possa ter um segundo semestre de recuperação. Valdir, o Ricardo aqui colocou um pouco desse papel da entidade no momento desse desafiador, né? É de trazer informações. E eu te perguntei lá no início da apresentação, você começou falando do papel da ANAMACO, né? Qual é o papel da ANAMACO nesse novo momento? E como é que a ANAMACO ela pode ajudar o setor de material de construção a superar mais rápido os problemas que o Covid-19 vem gerando? O papel da entidade, na verdade, ele está também sendo reestruturado. Ele também está sendo repensado. Porque imagina o seguinte, a ANAMACO agora, por um decreto, passa a fazer parte do Comitê de Desenvolvimento Habitacional do governo federal. Esse comitê vai exigir da ANAMACO informações, muitos dos quais a ANAMACO tem ao longo do tempo, mas ela precisa aprimorar, inclusive, a captação dessa informação. Você sabe que o nosso varejo, ele não é o varejo auditado como é o varejo alimentar. Nosso varejo não tem uma Nielsen que tem auditorias de ponto de venda e que sabe para a indústria alimentícia, que é a fornecedora do varejo alimentar, toda a informação de ECR, por exemplo, né? De eficiência e resposta ao consumidor, de gestão de categorias, e por assim vai. Então, consequentemente, eu hoje tive reunião com o presidente das entidades. Uma das entidades, por exemplo, foi a que a Sebras está envolvida, a Anfacer. A Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica, ela tem os seus associados. Esses associados fabricantes de cerâmica, eles têm que entender que se a ANAMACO não tiver apoio para captar informações, traduzir essas informações em metodologia de pesquisa, com dados oficiais da entidade cruzado com informações do governo, eu não consigo fazer a defesa dos interesses do setor de varejo junto ao governo. Porque não tem mais aquele negócio do ministro é meu amigo, o deputado é meu amigo, porque cada um quer saber dos dados oficiais e que você comprove oficialmente que aquilo está acontecendo. O Ricardo me falou, por exemplo, agora há pouco, de que, poxa, ele está vendendo, está feliz, não sei o que e tal. Parabéns. Mas eu pergunto o seguinte, se o varejo tiver dificuldade para desovar estoque, ele vai comprar? Não vai comprar. O varejo, ele é canal de distribuição de uma indústria. Indústria de cerâmica, indústria de louça, indústria de metais, indústria de aço, indústria de cimento, uma série de indústrias que se encontram nesse ponto de venda para atender as necessidades do consumidor. Isso tudo é o que a gente chama de construbusiness, assim como existe o agrobusiness. Esse é o nosso construbusiness. Esse nosso negócio, ele tem muitas informações que ainda, infelizmente, são desencontradas. Então, a ANAMACO está trabalhando alinhada com as entidades representativas do segmento da indústria, com a Abramate. A Abramate tem 44 associados, um fabrica aço, outro fabrica cimento, outro fabrica tubo e conexão, outro fabrica cerâmica, outro fabrica tinta. A Anfacer são os fabricantes de tintas e vernizes, a cerâmica e louça sanitária. A Abrafat são os fabricantes de tintas e vernizes. A ABCP são os fabricantes de cimento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em linha com as entidades, criando agora, inclusive, pesquisas diferenciadas patrocinadas pelas entidades, para que a gente possa dar rapidamente ao governo informações o mais fidedignas possível para ele poder se posicionar em relação ao nosso setor. Vou dar um outro exemplo. A Caixa Econômica Federal, ela sempre foi o agente financeiro do setor da construção civil.
ela colocou 40 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida para socorrer as construtoras, para não parar as obras do Minha Casa Minha Vida. Ótimo, fantástico. Ela não conseguiu colocar até agora 1 bilhão de reais em socorro do varejo de material de construção. Então, o que significa? O Pedro Guimarães, presidente da Caixa, ele está lá com uma dificuldade monstro para fazer chegar esse recurso para apoiar as ações do varejo para manter as suas folhas de pagamento, os seus operacionais e tal. Imagine, a Caixa sempre foi a instituição financeira forte também do varejo do material de construção. Então, ou seja, esse novo momento, ele vai desorganizar muita coisa, mas nós vamos ter que encontrar um caminho de nos unirmos, colocar os dados o mais alinhados possível para poder mostrar para o governo qual é a fotografia desse nosso setor. E ele não pode ter dúvida dessa fotografia, porque se você falar uma coisa, o Ricardo fala outra e o Alex fala outra, ele vai dizer, poxa, peraí, esse setor aí está desorganizado. Esse setor está vindo com informações tão diferentes que eu não consigo dar apoio para esse setor. Então, se há uma coisa boa também dessa pandemia, é isso. As entidades passam a ter um papel fundamental, desde que tenham informações que ela possa comprovar. Se o governo percebe que as informações são desencontradas, são desalinhadas, ele apoia outros setores que vão se recuperar com mais rapidez. E eu estou falando de setores que já são muito estruturados. Estou falando de indústria automobilística, estou falando de indústria alimentícia, estou falando de outros segmentos que disputam com o nosso segmento o bolso, o dinheirinho do consumidor, que é esse sim que faz virar o nosso negócio. É ele que faz a reforma, é ele que faz a construção no sistema autogerido, que é muito importante no Brasil. Não é só o movimento da construtora importante, não. Nosso setor, ele movimenta, no mínimo, 50% do que a indústria de materiais de construção fabrica. Então, ou seja, se esses dados não chegam corretamente para o governo, ele vai apoiar só as construtoras, ele vai apoiar só o movimento da infraestrutura, que também usa materiais de construção, mas não usa muita cerâmica, usa muito aço, usa muito cimento, e aí usa muita estrutura metálica, não usa cerâmica. Então, se ele apoiar só as construtoras, como está acontecendo, daqui a pouco vai sobrar muita cerâmica no Brasil. Por quê? Porque se o varejo se enfraquecer, esse varejo que é o grande atendimento da construção autogerida, movimento dos consumidores, ele vai ter que se reinventar e provavelmente a venda de produtos que exige esse contato com o produto, que exige essa visita à loja, que exige essa segurança do que é que eu estou comprando para fazer a minha reforma, ele vai ter que se refazer ao longo de um tempo muito maior. Então, a entidade também tem que se reinventar e vai precisar de muito apoio para se reinventar. Esse momento, então, Valdir, é o momento que a gente observa o seguinte: é o momento que a gente vinha fazendo a construção de uma estratégia. A própria ANAMAT passou por um processo de renovação de gestão recentemente, teve que desconstruir essa estratégia e está precisando se reconstruir, né? Logicamente que você não pode perder a essência da entidade. A essência da entidade é o quê? É criar essa comunicação entre o varejo, entre os governos, é trazer informação, é munir essas lojas para que as lojas com informação mais precisa, elas consigam entender melhor o mercado e o cliente. E aí eu quero passar aqui para o Alex, porque diante desse mercado que a gente precisa entender bem, que o Alex já pontuou, que é importante ouvir o cliente, cada empresa tem a sua essência, Alex. Cada empresa tem as suas fortalezas. Quais são as fortalezas da Carajás que vão ser úteis nesse novo normal? Bom, vamos lá. Carajás hoje trabalha com aproximadamente 50 mil itens, mais ou menos isso. Então, ela vai desde a construção, a fundação, que a gente chama da primeira etapa, né? Passa ali pelo acabamento, depois ela vai para casa e lá. Então, a gente vai para as 3 fases, digamos assim, da obra. A fase de construção, fundação, acabamento e a manutenção.
Então, é aí onde a Carajás se destaca um pouco dentro desse mercado, exatamente por ter esse portfólio de produto e essa solução para o cliente. Por exemplo, nessa pandemia, algumas coisas interessantes, alguns insights a gente pega exatamente no comportamento do cliente. Então, o cliente hoje, ele está, como o Valdir falou, o cliente está muito preocupado na higienização da casa, no conforto, né? Todos os filhos não estão na escola, estão lá, estão em casa, então é um conforto, é dar um apoio, é trabalhar uma estrutura dentro de casa, uma iluminação, tal. Então, é engraçado, tem alguns segmentos dentro do material de construção que se destaca, né? Então, o eletrodoméstico está vendendo muito bem, entendeu? Então, é isso. Então, acho que a Carajás, com o mix de produto que ela tem, ela acaba se destacando bastante. Isso aí. E só para dar uma coisa interessante aí é o seguinte, sabe que com a pandemia, uma das coisas que a gente tem que ficar muito ligado é com o caixa da empresa, né? Então, a Carajás está trabalhando muito forte, não só a Carajás, como acredito com todos os clientes, todas as indústrias, todo o varejo trabalhando muito forte o caixa. Então, se eu puder dar um conselho à turma aí, é reviver e olhar novamente o seu portfólio, é avaliar o mix de produto, as similaridades de produto, para que a gente possa trabalhar a eficiência de mix. Então, não só o varejo, como a indústria, ela tem que ter essa sensibilidade para entender, para que esse mix de produto ele não fique, digamos assim, trabalhar a qualidade do mix, entendeu, Atila? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito forte isso aí. Eu queria já pegar esse final da colocação do Alex e eu já queria passar para o Ricardo. O Alex falou da questão do mix, Ricardo, que as empresas têm que ter o cuidado com o mix, um diferencial da Carajás é ter esse mix bem abrangente. E eu te pergunto, nesse momento em que a fábrica ela tem que parar a produção, como você bem colocou, né? Vem uma demanda reprimida, você vai ter uma dificuldade de abastecimento. Quais são os projetos que a Cerbrais faz? Mantém essa batida que já vem trabalhando desde 2018, de aumentar a linha, aumentar o valor agregado, ou vai para aquela linha de que é o seguinte, olha, nesse momento com o desemprego elevado, a gente segura um pouquinho essa questão de aumento do valor agregado do mix, porque de repente você vai ter uma escassez de recursos do mercado. Como é que pensa a Cerbrais? Como é que fica a cabeça da indústria diante desse desafio? Certo. Antes de responder, só fazer uma observação que você fez. A gente não está preocupado em ter produto para atender o mercado, não. Como eu falei para ti, a gente está com 2 linhas de produção, já tem previsão da partida da 3ª linha agora no início de junho, mas nós temos mais 2 linhas. Então, nós temos uma capacidade produtiva hoje de 3.300.000 metros quadrados, somando aí as 3 tipologias, né? Porcelanato, o Super Prime e a cerâmica. Então, e a gente tem também condições de ter agilidade na partida dessas linhas, certo? Então, o mercado reagiu, nós vamos ter produto sim para entregar. Pode mandar o pedido, viu, Alex? Mas uma coisa aí para reforçar, viu, Atila, viu, Ricardo e Valdir, uma coisa importantíssima, principalmente o varejo, né, elas vão sofrer muito com caixa. Então, muita gente vai revisitar todas as categorias de produto, similaridade de produto, vão trabalhar para que todas as empresas vão trabalhar para estar bem, se já era eficiente, vão trabalhar mais ainda. Então, a gente mesmo está fazendo um trabalho pesado de revisitar todas as categorias de produto, mix de produto, similaridade, para que a gente possa fortalecer mais ainda o caixa. E, claro, como você falou, tem que tomar muito cuidado, porque essa retomada também pode acontecer muita ruptura. Isso é uma coisa complicadíssima. Você veja que são coisas antagônicas. Espera aí, você está fazendo uma reavaliação de mix, similaridade, e ao mesmo tempo você fala de ruptura. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de balanceamento. Então, mais do que nunca, nós temos que se grudar junto aqui, ó. Nós temos que nos grudar, parceria, varejo, indústria, entidade, para que a gente possa ser mais forte, a gente entender um ou outro. Se a gente consegue entender a estratégia da indústria, vocês conseguem entender a estratégia do varejo, a gente consegue sair muito mais forte. Como o Valdir falou, uma coisa importante, tem que haver um balanceamento entre a comunicação.
alinhamento, né? Eu acho que isso vai ser um legado muito forte. A gente está trabalhando bastante a comunicação interna com os nossos funcionários, com a nossa equipe, trabalhando muito também com a indústria para que a gente possa melhorar isso aí, porque essa pandemia tem começo, meio e, se Deus quiser, tem fim. A gente sabe disso. Então, é a velocidade que vai fazer com que as empresas elas consigam acelerar. E também as empresas entendendo as mudanças do mercado para que ela possa ir junto. Então, acho que esse vai ser um desafio grande. E só tem uma coisa, é trabalhar nas análises, verificar os clientes, conversar com esses clientes para saber o que ele está dizendo e conversar com os nossos príncipes, como a gente chama, né? O rei é o nosso cliente, os nossos príncipes são as nossas indústrias. Conversar com ele para a gente sair dessa pandemia. E tomar muito cuidado, porque existe uma diferença entre você ser oportunista e oportuno. Nesse momento, você tem que ser oportuno. Sim. Trabalhar o cliente, nunca ser oportunista. Isso não dá. Oportunista não dá sucesso absolutamente para ninguém. Trabalhar o cliente entender que você está ali para você solucionar o problema dele. Amigo, venha para cá. Eu preciso... Olha, o Alex me permitiu, o Ricardo também, foi tão oportuno essa colocação do Alex agora, que é o seguinte: logo dia 20 de março, nós temos que nos posicionar junto ao governo. A primeira atitude da Anamaco foi se posicionar pró-indústria. Olha que coisa que eu estou falando. Não, peraí, mas você não foi defender os interesses do varejo? Fui, mas via indústria. Por quê? Porque se o governo protege a indústria para a indústria sobreviver, a indústria vai proteger os seus clientes para sobreviver. Agora, se ele era um mau cliente, se ele já era mal pagador, se ele já tinha muito problema, a indústria não vai socorrer. A indústria vai deixar esse, entre aspas, mal varejista ser alijado do mercado. É a depuração que a gente pode dizer o seguinte: a pandemia, ela também ajuda, porque na crise, a crise também ajuda. A crise ajuda a afastar maus clientes, a crise ajuda a afastar os oportunistas. E aí, conclusão, por que a Sebras vai proteger os clientes bons que ela tem? Porque ela sabe que se ela não tiver bons clientes, não adianta ter fábrica. Por que esses bons clientes vão fazer revisão de mix, vão melhorar a sua gestão para atender às necessidades do cliente, consumidor final? Porque ele sabe, se esse varejo não entender de cliente, que é a missão dele, ele não vai ser bom cliente para a indústria, ele também não vai sobreviver. Então, ou seja, essa depuração, fruto desta crise, vai ser benéfica para a indústria, vai ser benéfica para o varejo. O ponto só, nesse nosso setor, que é triste, mas eu tenho que falar e não posso esconder, dessas 136 mil lojas que nós temos, os quinais pela RAIS, eu percebo claramente, pelo número de funcionários delas, que 67,6% desse número enorme de lojistas de manutenção no Brasil são de pequenos varejistas, mas muito pequenos. Esse muito pequeno não é cliente da Sebras. Ele não é cliente de grandes empresas, ele é cliente de distribuidores, ele é cliente de atacadistas, de algumas linhas de produtos, ele é cliente da indústria, pulverizado. Esse cara, se ele não tiver a empresa dele muito organizada, sinceramente, eu acho que ele não vai sobreviver. Se ele sobreviver, ele vai ter que se especializar. E se ele se especializar, bom para nós, ele vai prestar um bom serviço para o consumidor final. Então, ou seja, nós temos que entender que na guerra, infelizmente, nós estamos num momento de guerra, não é todo mundo que vai sobreviver, mas os que sobreviverem vão aprender a lição, ou pelo amor, ou pela dor, ou porque já vinham fazendo pelo amor a visão estratégica da sua empresa, um alinhamento da sua missão, visão, valores e relacionamento com seus fornecedores e com seus clientes. Ou seja, fez a avaliação de todos os stakeholders e é uma empresa efetivamente útil para a sociedade, útil para os seus acionistas, útil para os seus clientes, útil para os seus fornecedores. Não tem problema, a pandemia vai passar. Essa sua visão, Valdir, eu acho bem interessante essa sua visão, porque é a visão da cadeia da construção. E essa visão de unidade nós temos que ter nesse momento. Lá no início do Covid, a primeira coisa que se pensou foi o seguinte:
na inadimplência. A inadimplência vai aumentar. E aí eu achei interessante quando o Alex colocou que existe o oportunista e existe o oportuno, né? Então a gente tem que saber dissociar bem isso. Mas eu queria passar a palavra aqui para o Ricardo, para que o Ricardo fizesse a conclusão dele, e eu já vou aproveitar e incluir outro item aqui na nossa pauta, que é o Abre Maticom, né? Abre com responsabilidade. Eu queria que o Ricardo fizesse a conclusão e já colocasse também qual é a sua visão em relação à abertura do setor de material de construção, Ricardo. Certo. Bem, dentro dessa visão, né, do varejo, que está preocupado principalmente aí com capital de giro, fluxo de caixa, existe um critério que é o giro de estoque. E isso vai ser uma grande mudança que a gente já está sentindo por conta dessa crise toda. Quando você tem um capital de giro mais comprometido, você não pode se dar o luxo de ter um estoque muito alto. Ou seja, você tem que trabalhar de forma mais otimizada, né? E onde é que a indústria, eu não vou falar apenas de Cerbras, mas a indústria regional, a indústria cerâmica do Nordeste, onde é que ela entra aí? Você tem condições de dar um atendimento logístico mais eficiente, né? E como a tendência são as lojas, elas trabalharem com um estoque com tempo de giro menor, a tendência é que elas deem preferência a não só cerâmica, mas fornecedores regionais como um todo, né? E aí, onde é que a indústria, e aí no caso a Cerbras tem feito o dever de casa, é o quê? Para isso, para você assumir, né, essa lacuna, né, esse mercado latente, onde vai ter uma substituição de demanda de produtos mais distantes por produtos regionais, você precisa primeiro, que é básico, atender todos os critérios de qualidade. Nesse ponto, a gente já fez o dever de casa, que é a questão do Inmetro, ISO 9000, enfim, todas as certificações que garantem que seu produto tem qualidade, né? Puxando o gancho do que o Alex falou, a questão do mix é muito importante também. A gente já vem fazendo um trabalho, já há algum tempo, de trabalhar um portfólio mais assertivo. Então, quando você fala em similaridade, não adianta você ter 2, 3 produtos que são muito parecidos e na hora de você falar, o lojista fazer o pedido, eu só tenho um deles, o resto é ruptura. Então, nesse momento, é importante a indústria, realmente, a gente tem feito esse dever de casa desde o ano passado, na verdade, a gente tem enxugado o mix, né? E a gente tem feito da seguinte forma, né? O papel, né, do nosso portfólio, vamos dizer assim, é o ter produto para você construir uma casa e colocar o nosso porcelanato, a nossa cerâmica em todos os compartimentos. Então, tem que ter o produto para a cozinha, o produto para a varanda, o produto para a área externa, o produto para a sala, para os quartos, e para o banheiro, enfim, área molhada. E aí a gente tem feito um trabalho de estudo desse mix, para que esse mix eu tenha no nosso portfólio produtos que se enquadrem, né, dentro dessa demanda para um cliente que vai construir a casa do zero, né, e que vai precisar de produto para todos os compartimentos da casa. Além disso, sim, lançamentos de produtos, uma coisa que a gente também já faz há anos, a gente só faz quando a gente tem espaço na produção. Então, havendo espaço na produção, a gente tem, sim, de fazer perspectiva, de fazer lançamento, a gente tem uma perspectiva de fazer lançamento esse ano, ainda no segundo semestre, e aí, para ampliar esse mix, ou seja, para dar um sortimento maior ao consumidor final. Na verdade, o nosso papel aqui, enquanto indústria, enquanto varejo, é atender a necessidade do consumidor final, né? E esse trabalho a gente tem feito constantemente, inclusive escutando muito os clientes, os nossos revendedores, né? E esse papel, como o Alex falou, esse momento, ele vai ser fundamental, essa proximidade, porque você vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, eu estou enxugando o meu mix e eu vi que tem produto aqui similar, mas a gente precisava de algo específico que a Cerbras não tem. E aí, nesse momento, a gente vai estar sentando com o setor de desenvolvimento para poder não deixar a brecha e atender da melhor forma possível essa demanda que vai surgir, né,
nesse pós-pandemia. E, Ricardo, só eu dando não uma sei complementada, viu, Átila? Vamos lá. Só dando uma complementada aí, no que o Ricardo falou, esse jogo, gente, quem vai ganhar são os detalhes. Esse jogo está nos detalhes. Se a gente não ficar ligado nesses detalhes, meu amigo, a gente vai estar fora. E, além dos detalhes, nós temos que ter agilidade. Bem rapidamente, 2 segundinhos, não querendo tomar seu tempo, Átila, mas de todos aqui, a gente tem aqui como eu falei, o comitê de crise, e nós temos um conselho de administração onde a gente troca muitas ideias, a gente está com a Fundação do Cabral há mais de 15 anos e a gente tem evoluído bastante na gestão com eles. E a gente conversando, e a gente falou o seguinte, gente, ó, vamos tomar conta do nosso cliente, vamos ficar mais próximo dele, mas tem uma coisa muito importante, né? Vamos trabalhar o nosso cliente interno, nossos funcionários, que é eles que vão ser o nosso formador de opinião para que a gente mude o jogo. Então, eu falo 2 coisas, é o rei e o príncipe. Então, vamos ficar ligado com o nosso cliente e vamos ficar ligado nos nossos fornecedores. Juntos, são essas duas pessoas que vão fazer com que as empresas decolem. Então, ficar ligado nos detalhes, dar agilidade e rapidez nas decisões e ficar muito grudado com o cliente e com o nosso fornecedor, porque é eles que vão dar, vai ser aí onde vai dar o foguete para os próximos meses, se Deus quiser, pós-pandemia. Essa questão da agilidade é fundamental, realmente, entender o cliente. Agora é interessante, né? A gente vai conversando aqui e a gente fala de que escutar o cliente é muito importante, ter agilidade é muito importante. Na verdade, a crise vem para nos tirar da zona de conforto, porque isso sempre é importante, isso não muda, né? Mas a gente, às vezes, precisa dessa chacoalhada para dizer, acorda, que a gente precisa e tornar a empresa até mais eficiente, né? Porque a gente vê vários detalhes e tornar ela bem mais eficiente, é verdade. Perfeito, perfeito. Achei muito bem colocado aqui. Agora eu queria partir aqui para a nossa rodada final de perguntas aqui. Queria que o Ricardo falasse aí rapidamente. É favorável ao Abre Maticom, Ricardo? É uma questão bem polêmica, né? Essa aí. Primeiro porque, na minha opinião, eu acredito que a opinião da Sebras também, não existe um dilema entre vida e economia, entre saúde e negócio. Não existe esse dilema. Não existe uma escolha. A gente precisa trabalhar os dois em conjunto. Então, nós somos favoráveis, sim, ao Maticom, desde que, aí vem todas as premissas, essa abertura com responsabilidade, essa abertura com todas as orientações da OMS, ou do Ministério da Saúde, enfim, ou da Secretaria de Saúde do Estado, se for o caso, para que não só funcionários, mas os clientes que que voltem a visitar as lojas, eles façam isso com toda a segurança de que não serão contaminados e não estarão aí proliferando o vírus que, infelizmente, não temos vacina ainda, que, infelizmente, quase que toda semana tem um protocolo novo de medicação, é ainda uma coisa muito nova. Você tem ideia, quando eu tive e fiquei curado, graças a Deus, não precisei ser hospitalizado, mas quando eu tive o protocolo aqui, inclusive com mídia na TV, era só vá ao hospital se você tiver falta de ar. Eu, graças a Deus, não tive, né? O sistema imunológico, ele combateu o vírus. Mas hoje o protocolo já é diferente. Hoje o protocolo é o menor sinal que você está com Covid, não é necessário você ter falta de ar. Você já tem que ir ao hospital justamente para evitar que você tenha falta de ar, e aí você já iniciar o tratamento precoce para que você não precise do respirador. Para você ver como de um mês para o outro muda o protocolo, né? Então, eu acredito que existe sim esse interesse de todos, porque a economia não pode parar, mas, em primeiro lugar, tem que estar a saúde. Então, abrindo com responsabilidade e atendendo todos esses critérios, a gente assina embaixo. Perfeito. Eu queria já pegar aqui o Alex. E, Alex, nessa batida do Ricardo de abrir com responsabilidade, me fala o que tem sido feito nas lojas da Carajás que estão abertas nesse momento, que certamente estão abrindo com responsabilidade. E coloca também de forma objetiva e bem assertiva, Alex, como é que está o índice de contaminação dentro da loja?
Bom, vamos lá. Nós criamos aqui dentro da Carajás, respeitando todas as instruções da OMS, criamos aqui um checklist. Checklist de abertura de loja, checklist de fechamento de loja. Trabalhando toda a área de higienização, carrinhos, PDV, escritórios, até com alguns parceiros, a gente fazendo isso. Então, a gente trabalhou pesado esse checklist. E a cada dia, sugestões de clientes internos, os nossos funcionários, clientes externos, dando alguns toques para a gente melhorar esse checklist. Então, se puder dar alguma dica aí, algum lojista que está ouvindo a gente, faça o seu checklist e vá melhorando ele. Então, isso dá muita segurança, até algum cliente, algum funcionário que vê, então você dá uma organização melhor. Então, a gente se preocupa demais com essa questão, tá? Então, além disso, né, você fez a pergunta em relação ao Ceará, né? Isso se a gente é a favor da abertura. Isso. Bom, veja, o nosso segmento é um segmento de altíssima necessidade. Não é um alimento, tem a drogaria, os remédios, mas tem o material de construção. Então, principalmente agora que a população está em casa, com os filhos, os pais, então vai precisar de muito material de construção para dar um conforto melhor para a família. Né? Então, eu sou altamente a favor, desde quando respeite, né, os limites de afastamento, as higienizações, né, porque a gente sabe que o nosso segmento ele é crucial para o conforto, né, e necessidade para o nosso cliente final. Então, sou altamente favorável às aberturas de material de construção. Será? Inclusive, eu corroboro com isso, eu acho que é um dos grandes paradoxos. Até para diminuir o pico, né? Porque se a gente sabe que tem higienização em casa, ventilação em casa, um pouco mais de conforto, né? A gente sabe que esse momento é um momento de estresse da nossa sociedade. Então, se você dá um pouco mais de conforto a ele, tende sim a melhorar isso. Eu acredito que esse é um dos grandes paradoxos. A gente precisa ficar em casa, mas a gente não tem... eu até achei muito interessante o termo que foi utilizado, até pelo Júnior Belo na live do Talk Anamaco, que ele diz: a gente precisa ficar em casa, mas a gente não tem a oficina do lar aberta nesse momento. Né? Mas eu concordo plenamente que essa abertura tem que ser feita com responsabilidade. Valdir, você que tem uma visão ampla aí do mercado, de forma assertiva, o que é que os estados que estão com lojas abertas fizeram que a gente pode fazer aqui no Ceará para que a gente consiga sensibilizar o governo do estado da importância de ter as lojas abertas? Eu acho que o problema já não é mais sensibilizar o governo, não. O governo ele está ciente, ele está sensibilizado. Tanto que o nosso setor, ele em momento nenhum foi dito: não, você tem que fechar a loja em fim de papo, não tem conversa. Não aconteceu isso. O nosso varejo de material de construção, ele foi encarado como uma atividade essencial, mesmo naquela primeira semana de março, quando estava todo mundo perdido, sem saber para onde correr. O que acontece de lá para cá é o crescente e o nível de contaminação diário das pessoas, que aí não é na loja de material de construção, é na fila de ônibus, é na padaria, no supermercado mesmo, é em tudo quanto é lugar. Então, é só prestar atenção no seguinte: eu fiz uma live na sexta-feira, e naquele momento o dado era 135 mil contaminados no país, 9.200 mortes. Não estou entrando no detalhe onde morreu e onde está contaminado, é no país como um todo. Se você for entrar em qualquer site agora, você vai ver que o número já é muito mais do que 150 mil contaminados e, óbvio, tem muito mais do que 9.200 mortes. O ponto não é porque o material de construção está aberto ou está operacional que é o motivo dessa contaminação. O motivo da contaminação é que o vírus, a propagação da contaminação é alastradora, é absurda. A velocidade, ela é muito rápida. Diferente de um ebola, o vírus do Covid-19, ele se propaga pelo ar.
também. Consequentemente, tem estados que, quando realiza a sua visão de que se estender demais, o isolamento mata as empresas, por conseguinte, mata as pessoas também. As pessoas precisam trabalhar, precisam pagar suas contas, a empresa precisa viver e tudo mais. Então, ele flexibiliza. Se flexibilizar demais, começa um número enorme de contaminações, e se ele não tiver preparo para organizar isso, consequentemente, entope o sistema de saúde, começa a gente morrer. A gente está assistindo aí em Manaus, não tem gente onde enterrar mais. Estão enterrando um em cima do outro. 3 caixões um em cima do outro para enterrar num cemitério, inclusive despreparado para fazer o sepultamento. Ou seja, isso vai para a mídia, isso cai na mídia televisiva, fica todo mundo em pânico. Então, ou seja, abre Maticom sim, nunca deixou de abrir, nunca deixou de estar ativo, operacional. Porém, a responsabilidade não é só nossa. Nós fizemos uma cartilha ainda no desespero, em março, utilizando todas as recomendações da OMS, pegando as melhores práticas de varejo e distribuímos para todas as acomarcas do Brasil, dizendo, olha, as preocupações são essas aqui. Coloca isso operacional, implementa nas lojas, que nós vamos estar cumprindo o que está determinado. Como os colegas aqui falaram, o protocolo muda muito rápido. O nível de contaminação muda muito rápido. Carajás está tomando todas as suas prevenções no seu grupo de gestão lá da pandemia, melhorando as suas práticas de varejo. Tenho certeza absoluta, pode ir na Carajás, você não vai ser contaminado. Como é que está o índice de contaminação na Carajás, Ela? Desculpa, Valdir. Como é que está o índice de contaminação na Carajás? Vamos lá. Em algumas lojas tem alguns focos, né? Vamos lá, no centro de distribuição da gente tem algumas pessoas, 2 ou 3 ou 4, mas como um todo está controlado, a gente não tem, digamos assim, uma intensidade forte nesse sentido ainda não. A gente tem trabalhado muito forte com o nosso RH, nessa comunicação, não só trabalhando o nosso funcionário, como também a família. Isolou os idosos, tenho certeza. Exatamente. Nós fizemos clusters de funcionários. Aqueles funcionários que são há mais de 60 anos de idade, a gente isolou. Olha, pessoal, grupo de risco, trabalha home office ou a gente deu férias e a gente colocou realmente o grupo de produtividade abaixo de 60 anos. Fizemos a gente isolou as pessoas que são um grupo de risco, aquelas pessoas que têm diabetes, né, o alto peso, pressão alta. Então, a gente deu essa isolada. Então, praticamente, Átila, Ricardo e Valdir, a todos que estão nos assistindo, a Carajás hoje está bem controlada em relação a isso aí. E, graças a Deus, Deus queira que continue assim até esse fim dessa pandemia. Desculpa, Valdir, você estava falando, eu fiz essa interrupção, né? Eu queria que você concluísse aí, Valdir, para a gente, eu já queria até deixar aqui o Alex e o Ricardo aqui, pensando nas considerações finais, tá bom? Em uma frase ou de forma mais objetiva, uma mensagem positiva que vocês queiram passar, porque feita a conclusão do Valdir, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, vou passar aqui para o pessoal do chat, porque a gente teve uma participação muito intensa na live, muitos posicionamentos, uma participação grande no chat, e como a conversa estava muito boa aqui, a gente estava sempre conseguindo linkar um ponto ou outro, mas a gente não conseguiu ouvir bem o pessoal do chat. Eu queria dar essa voz também para a turma que está acompanhando. Por favor, Valdir. O que eu quero deixar muito claro, e até me orgulho disso, porque o varejo do Mato Grosso é muito consciente, até porque não é compra de impulso, ninguém reforma porque achou bonito, reforma porque precisa, ninguém constrói porque acha bonito, porque precisa, todo mundo quer ter uma habitação digna, um lar para morar. E esse varejo, ele promove isso, ele ajuda a realizar sonhos. Então, nesse sentido, o protocolo deste varejo, desde o primeiro instante, ele foi seguido. Eu tenho exemplos no Brasil inteiro de boas práticas implementadas, de distanciamento de fila, tenho práticas de higienização, de limpeza, de organização e tal. Nosso varejo, para lembrar, não é um varejo que acumula muita gente dentro da loja. Nosso varejo é um varejo que recebe muitas visitas,
as pessoas veem aquilo que necessitam e, às vezes, não compram na hora e voltam para comprar, está fazendo pesquisa. Então, não é varejo de grande concentração, como no supermercado, que você passa 1 hora lá dentro, comprando um monte de itens, aí lotando aqueles carrinhos e tal, e fica lá rodando para os filhos, não sei o quê. Não é o nosso varejo assim. E outra coisa que o nosso varejo soube fazer é ser solidário. Todas as Acomacs no Brasil têm exemplos de solidariedade dos varejos de material de construção, fazendo campanhas de solidariedade, arrecadando alimento, arrecadando produtos de limpeza, arrecadando álcool em gel, arrecadando máquina, máscara, arrecadando tudo que fosse necessário para, via Secretaria de Assistência Municipal, fazer chegar às comunidades mais carentes. Por quê? Comunidades carentes, elas são, lamentavelmente, muito acúmulo de gente, muito sensível à proliferação de contaminação. O nosso varejo é um dos que mais tem sido elogiado em prestar atendimento às comunidades carentes, de produtos que nós não fabricamos, que não comercializamos, que nós fazemos campanhas de arrecadação, que levamos para a assistência social do município, que via de regra é conduzida pela esposa do prefeito, é a primeira-dama do município, que é responsável pela Secretaria de Assistência Social, em grande parte dos municípios brasileiros. Então, nosso varejo tem feito um trabalho muito sério, muito grande, até de apoio das comunidades em vulnerabilidade social, sempre ligado às prefeituras, sempre ligado a outras entidades dos municípios. Então, ou seja, o nosso varejo, ele tem sido, se eu posso agradecer a todos os varejistas que nos ouvem no Brasil inteiro, e também a indústria que nos apoia muito, é que nosso varejo tem dado um exemplo de solidariedade. Nós temos seguido os protocolos todos, mas não podemos ser responsabilizados por proliferação de contaminação, não assumimos isso, nunca assumiremos isso, e a mídia agora vendo que o nosso varejo... Valdir, eu queria só que você concluísse... Nossa a mídia aberta no Brasil tem procurado, inclusive, localizar regiões onde tem contaminações para dizer, porque o varejo de material de construção está aberto, tem gente se contaminando. Não é o nosso varejo que prolifera a contaminação. O nosso varejo atende necessidades dos consumidores. Perfeito, Valdir, perfeito. Pessoal, queria aqui abrir o espaço aqui para o nosso presidente da Acomac Ceará, Lavandelli Vanderlei, que está acompanhando aqui a live, Fabiano da Simplifique, Solange Lemos da Cerbrais, disse as lojas estão fazendo algum trabalho social nas comunidades. O Valdir acabou de colocar, respondeu aqui, antecipou a pergunta. A Sandra Batista colocou muito válido essa troca de ideias, informações, observação. O Valdir foi muito feliz e realmente disse coisas que estão acontecendo e acontece em nossas lojas nos momentos atuais. O Ivan Viana colocou aqui... A Sandra Batista é de Londrina e foi presidente da Acomac Londrina. Olha que importância da integração que nós estamos fazendo. Perfeito, perfeito. Sandra, grande Sandra. Sandra, uma grande presidente aí, uma grande mulher. Fico honrado de estar participando aqui da live, Sandra. O Ivan Viana colocou muito bom seu posicionamento, Alex, da Carajás. Luiz Carlos Ribeiro, parabéns, live top, parabéns, Ricardo, você fez um relato daquilo que vivemos na Cerbrais, empresa ética e honesta, tratamento com os seus clientes, fornecedores, funcionários e colaboradores. Vou pegar aqui mais alguns comentários para que a gente parta para as nossas considerações finais. Parabéns aos participantes da live, Júlio César Câmara, tivemos aqui participação também de Minas Gerais, Beatriz Granja, Solon da Pado, gerente comercial da Pado, que sempre está acompanhando aqui as lives, Renato Ramos, César Valente. Bem, pessoal, a gente teve a participação aqui muito ativa no nosso chat. Queria aqui ler aqui mais comentários aqui, ouvir cada um de vocês, mas como o nosso tempo aqui a conversa foi bom, o bate-papo foi bom, e acredito que ajudou muito a quem está acompanhando, enriqueceu muito a base de conteúdo que cada um tem. Eu preciso ir para as considerações finais e eu queria começar aqui pelo Ricardo. Ricardo, considerações finais, meu amigo. Vamos lá, amigo. Eu acredito que o nosso segmento, o segmento de construção civil, aí eu pego como todo, o varejo,
e a engenharia, ele tem um papel fundamental, sempre teve um papel fundamental nessas recuperações de crise, né? Então, se você for fazer um retrospecto aí das últimas crises que nós tivemos, aí vai a crise de 2008, em 2011, essa última em 2015, o segmento de construção civil, ele teve um papel fundamental para recuperar o país. Eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Mais uma vez, o nosso segmento ele também vai ter esse papel fundamental, porque nós temos um tempo de resposta, e é isso que a gente está precisando, muito mais rápido para a economia, e o país vai precisar disso. Vai precisar de uma recuperação com um tempo de resposta mais rápido. E eu acredito que nós temos uma estrutura, um suporte, tanto de indústria como de varejo, que vai conseguir dar conta de tudo isso. A gente precisa realmente ter um terreno fértil para isso, para que a gente consiga colocar em prática aí todas as ideias, né? A gente consiga colocar em prática, na verdade, o que a gente já sabe fazer, que é realizar sonhos, né? E aí eu vou encerrar as minhas considerações finais falando um pouco da missão da Cerbrais, que casa com o que o Marcos falou, que é fazer parte de um sonho. E aí eu queria dizer para todos os internautas e clientes, né, e parceiros que estão nos ouvindo, que a gente está só num pequeno pesadelo. Isso é um pesadelo que vai passar, mas o sonho não terminou. E nós vamos conseguir passar por tudo isso de forma mais fortalecidos, vamos sair dessa fortalecidos, correndo atrás desse sonho, e esse sonho vai ser realizado com certeza. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, e ao Valdir e ao Alex também eu agradeço aí, a gente está compartilhando essas ideias. Estamos à disposição para o que precisarem. Muito obrigado. Alex Mendonça, com você, meu amigo. Opa! Primeiro, agradecer a todos pelo convite, Átila, Ricardo, Valdir, todos que estão nos assistindo aqui, lojistas, clientes, parceiros, os influenciadores do nosso mercado. O recado que eu digo, gente, é que isso vai passar. E quando isso passar, nós vamos estar muito mais fortes, né? A gente sabe que todo momento de desafio, a gente aprende muito. Passamos por vários desafios nesse nosso mercado, nesse Brasil. O que eu digo é o seguinte: esse Brasil é grande, esse Brasil é forte, de brasileiros que querem vencer na vida, brasileiros que têm um sonho, brasileiros que têm uma família, brasileiros que querem construir uma família. E a construção é a base de tudo. E a construção, onde a gente tem a nosso material de construção, e eu digo a todos, gente, quando isso tudo passar, pode ter certeza que a gente vai dizer, caramba, passou e estou mais forte. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, ele também vai um pouquinho no que a Carajás tem no coração. A gente quer realmente fazer parte, né, do lar, a gente quer fazer parte do lar dos nossos clientes. A gente quer realizar sonhos, mas, acima de tudo, a gente quer trabalhar para que o nosso cliente ele seja sempre o rei e seja sempre satisfeito. Então, eu digo a todos, vamos passar e vamos estar muito mais fortes. Muito obrigado, Átila. Estou à disposição, não sou agente como a Carajás. E muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar trocando uma ideia, esclarecendo alguns pontos, algumas coisas aí. Muito obrigado, gente. Perfeito, participação excelente. Passo aqui já para Valdir Abreu, para fazer as suas considerações finais aí, meu amigo. Então, você vê o que é um setor maravilhoso. Esse setor, ele não destrói. Esse setor constrói. E quem constrói faz o bem. Então, nós não vamos ter problema de cliente. Nós vamos ter um problema para passar, uma crise para passar. Mas o cliente, ele sempre tem o sonho da casa melhor. Se ele já tem uma casa boa, ele quer melhor ainda, porque é o castelo do ser humano, é a sua casa, é o seu lar, é onde ele cria os seus filhos, onde ele convive com a sua família, onde ele recebe os amigos. Então, eu acho que se existe uma certeza, não tem dúvida, não há possibilidade de erro. As pessoas vão valorizar muito mais as suas casas. As pessoas vão ter um sentimento muito mais forte da qualidade da habitação que tem
E se tem possibilidade de melhorar, ele vai melhorar realmente sem pestanejar, sem ter dúvida. Entre comprar um carro novo e reformar a casa, ele vai reformar a casa. Coisa que nós disputávamos antes. Tinha muita gente com carro novo, com a casa caindo aos pedaços, sem pintar, sem higienizar, sem trocar uma cerâmica durante muitos anos, sem trocar um vaso sanitário que era de uma concepção antiga e que não tinha o uso racional da água embutido no seu sistema. Ou seja, tudo isso agora, ele ficou tão evidente, porque ele ficou preso dentro de casa, e aí ele falou, meu Deus, eu não posso viver desse jeito. Então, esse cliente, ele adiou as reformas, agora ele vai fazer. Por outro lado, aqueles que estão, nesse momento, passando por essa situação toda, eles falam, puxa vida, quando eu construir minha casa, eu vou tomar o cuidado de construir com o que há de melhor, conversando com a loja de material de construção para me indicar o que há de melhor. Porque quando você constrói bem, o tempo passa, mas você ainda tem uma estrutura boa e você vai só melhorando a qualidade de conforto dessa casa. Nosso setor, ele é o melhor prestador de serviço para o ser humano ter dignidade nas suas casas. Constrói, reforma, pinta, troca iluminação, troca aquilo que em algum momento já ficou obsoleto. Nosso setor está preparado para isso, para prestar serviço. A nossa indústria é uma indústria competente, a nossa indústria é uma indústria competitiva, a nossa indústria inovou, tem parques industriais competentes, tem profissionais competentes, ou seja, gente, o Brasil, ele tem uma indústria de materiais de construção, um varejo de materiais de construção cada dia melhor. Então, eu não tenho dúvida, nós vamos sair dessa muito mais forte do que nós entramos e com a competência e a união de todos, do ecossistema construção civil e material de construção. Eu estou muito, mas muito feliz de ver que problemas que nós tivemos ao longo do tempo, a pandemia veio para nos ajudar a resolver. Inclusive, muitas vezes, para tirar você da zona de conforto, e aquilo que você achava que não devia fazer, agora você vai ter que fazer, porque você aprendeu que não tem jeito, tem que encarar os problemas, resolver os problemas e apresentar melhores soluções para o consumidor que está esperando a nossa atitude. Então, eu só tenho a agradecer esse movimento desse setor que realmente trabalha pela dignidade do brasileiro de ter uma habitação digna. Perfeito. Queria agradecer aqui a participação do Ricardo Veras, do Alex Mendonça, do Valdir Abreu. Fiquei muito satisfeito com o que compartilhamos nessa live. A live, inclusive, até conversava anterior, antes da gente começar, que era para durar em torno de 1h10. A gente já vai com 1h40 de conversa e muito conteúdo, né? A live muito rica. Eu acredito que quem acompanhou pôde entender um pouquinho melhor do momento que nós estamos vivendo, mas que é um momento passageiro, e que esse momento que nós estamos vivendo vai gerar um novo cenário para o segmento de material de construção. E que esse cenário é incerto, ele é duvidoso, a gente não tem assim, não sabe com precisão o que vai vir, mas existem coisas que nunca mudam. Existe um livro que diz, o título dele é O Antifrágil. Nesse universo de incertezas que a gente está inserido e que cada vez mais com o avanço da tecnologia o horizonte fica um pouco mais embaçado, a gente tem que focar no que não muda. E uma coisa que nós colocamos aqui nesse novo cenário, nesse novo normal, é que a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que agir rápido, a gente tem que tornar a nossa empresa mais eficiente. Então, nós temos que focar no que não muda, para a gente continuar avançando, para a gente continuar crescendo, e tudo é passageiro. A crise vai passar e certamente sairemos todos mais fortes. E aqui fica uma grande lição. Um industrial, um líder de classe, um home center, assim como tivemos na semana também passada mais outros 3 convidados participando desse momento. Essa integração, essa comunicação do setor faz com que a gente compartilhe, profissionalize o nosso segmento e se prepare para um mercado cada vez mais competitivo.
que o concorrente da Carajás não vai ser mais simplesmente a Leroy, não vai ser mais simplesmente a Normatel, não vai ser simplesmente a loja A, B ou C. E a gente vai competir intersetorialmente. Então, precisamos estar fortes, precisamos ter uma entidade para nos representar, para nos ajudar nessa caminhada, precisamos ter uma indústria que fornece com qualidade, escuta o cliente, e a Cerbrais faz muito bem isso. Precisamos ter um home center sempre atuante, próximo do cliente, e o Alex deu uma aula aqui. Queria agradecer a participação de todos que nos acompanharam no chat. Foi um momento ímpar que nós vivemos hoje. Segunda-feira teremos uma outra live. Agradeço a todos, desejo a todos uma excelente noite. Quem pegou a live do meio para o fim, assiste lá no canal Solução Business. Foi uma forma da Solução Representação e Consultoria aproximar o setor de material de construção, de dar a sua contribuição nesse momento em que vender é mais desafiador. Mas estamos juntos, meus amigos, e como eu gosto de dizer sempre, partiu para cima com pressão total. Boa noite a todos, meus amigos. Boa noite, Alex, Valdir, Ricardo. Boa noite, gente. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Saúde a todos e boas vendas. Saúde a todos, é verdade. Boa semana a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.